Você já se sentiu paralisado ou paralisada pelo medo do julgamento alheio? Deixou de fazer coisas pensando o que será que os outros vão pensar? Eu imagino que sim, e se você quer saber como lidar com o medo do julgamento, vem comigo. Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu para te ajudar a ter uma vida mais significativa. Hoje eu quero falar sobre o medo do julgamento, mas primeiro saiba que todos nós julgamos. Eu, sua mãe, você, sua vizinha, seu colega de trabalho, todos. A gente faz isso por uma questão de evolução da espécie. A gente precisou desenvolver o que é chamado na psicologia de categorização. A categorização é uma ação, uma atividade cognitiva muito importante que ajudou o ser humano, ajudou a nossa espécie a se organizar, a representar o conhecimento sobre as coisas, as pessoas e sobre o mundo. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Se você vê alguém de jaleco branco, muito provavelmente você vai imaginar que essa pessoa é um profissional da saúde. Não quer dizer que isso seja 100% correto. Porém, na nossa construção social, a gente aprende que os profissionais de saúde, eles geralmente usam jalecos brancos. Isso é uma categorização, uma das milhares que a gente faz. Ou seja, a gente vai criando grupos, inclusive sobre o nosso entendimento do que é certo e do que é errado. Isso faz com que a gente crie o quê? Um filtro sobre a vida. Por que é importante entender isso? Para você saber que a nossa tendência é analisar a vida e as escolhas dos outros baseados na nossa história de vida, nos nossos aprendizados e nas nossas próprias escolhas. Segundo, o medo não é ruim. O medo é uma emoção básica que nos protege. Se você não tem medo de nada, se você não tiver nenhum medo do julgamento, você pode ser uma pessoa sem noção. Se você tiver zero medo. Então presta atenção aqui, a intenção não é que você não considere mais os outros. A gente vive em sociedade e as pessoas, sim, merecem respeito e consideração. O problema é quando esse medo vira paralisia e te impede de fazer o que é importante para você, desde que isso não fira o direito das outras pessoas. Então, dito isso, eu vou te falar 6 formas para lidar com o medo de julgamento de uma maneira mais construtiva para a sua vida. A 6ª é a mais importante. Então vamos começar? Primeiro, entender quais são as suas crenças sobre o medo do julgamento. Se a pessoa julgar de forma negativa, alguma atitude sua, isso vai significar o que sobre você? Que você não é bom, que você não é boa, que não tem valor, que você está errada, que é inadequada. E será que isso é uma verdade absoluta? Seja mais realista nesse tipo de pensamento. Você pode ter medo de fazer certas coisas para não decepcionar as pessoas, como se o seu valor estivesse na avaliação que elas fazem sobre você. Mas se pergunte, que amor, que admiração é esse, que eu espero do outro se ele estiver condicionado a eu não decepcionar. Então encontre o seu próprio valor. Segundo fator, cuide para ter comportamentos que favoreçam a sua autoestima. Lembrando que a autoestima é a reputação que a gente tem com a gente mesma. E muitas vezes esse medo do julgamento também pode estar relacionado com o quanto você julga a si mesma. Para melhorar essa reputação, é importante que você saiba quais são as atitudes que te dão orgulho e que você pode repetir mais vezes. E também minimizar as ações, os comportamentos que você pode estar tendo que te deixam envergonhada. Então pense nisso, qual é o julgamento que você está fazendo sobre você. Terceiro, pense o que de pior pode acontecer. Às vezes a gente tem medo, mas não tem clareza de qual é o medo. Então avalie qual é o pior cenário e qual é a real probabilidade dele acontecer. Eu posso te dizer que a maioria das coisas que a gente catastrofiza na nossa cabeça não acontecem na realidade, pelo menos não naquela dimensão. Então, dimensione a situação da melhor forma. Por exemplo, você pode ter medo de fazer uma apresentação e esquecer algo, de gaguejar.
Pode ser que sim, isso seja ruim, mas o que de pior pode acontecer? As pessoas não gostarem, e seguirem a sua vida. Às vezes algo parece terrível no momento, mas será que vai continuar sendo tão terrível assim daqui a um mês ou daqui a um ano? Isso vai significar tanto assim? Qual relevância isso vai ter com o passar do tempo? Se pergunte. Agora a gente chegou na metade das dicas e se você tá curtindo até aqui, não esquece, tem que pedir, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, para você ficar ligado aí nos nossos vídeos. Quarta coisa, para você se livrar do medo de julgamento, saiba que as pessoas são autocentradas. Da mesma forma que você tá com medo de ser julgada, o outro também está. Às vezes a gente acredita que o outro tá muito ocupado com a gente e pode até estar por um momento, aquela fofoquinha e tal, mas depois a pessoa volta a pensar na própria vida. É como um exemplo na academia, né? Às vezes quando a gente vai começar a academia, a gente fica com vergonha, a gente tá fora de forma, a gente tem vergonha de ir, a gente acha que todo mundo vai julgar a gente. Mas já passou pela sua cabeça quantas pessoas também estão pensando e sentindo isso? Que podem estar com a mesma insegurança? As pessoas são autocentradas. Quinta dica aí, não dê o mesmo peso para todas as opiniões. Existem pessoas que são mais importantes na sua vida do que outras. Se você tem medo do julgamento de todo mundo, isso pode ser algo bem disfuncional. Pensa aí, qual a relevância dessa pessoa na minha vida? Daqui a alguns anos eu vou lembrar dessa pessoa? Uma coisa é a opinião da sua mãe, sei lá, ser importante pra você. Outra coisa é a opinião daquele colega do trabalho que você nem gosta mais, que você já tá pensando em sair daquele emprego. E mesmo das pessoas que são importantes na nossa vida, a gente não precisa aceitar tudo. Entenda que cada julgamento parte da perspectiva da vida daquela pessoa. Lembra que eu falei isso antes? Cada um tem o seu filtro. E sexta e última atitude, conheça seus valores. Valores são tudo aquilo que você atribui extrema importância, aquilo que é essencial para você. Se a gente quer atingir um nível mais profundo de realização na vida, a gente precisa decidir o que é mais importante para nós. Quais são os nossos valores de vida? E depois a gente busca se esforçar para vivê-los durante a nossa vida, durante os nossos dias. Pense nos valores como uma bússola de vida. Atenção, né? Aqui muitas coisas são importantes, mas poucas são essenciais. Alguns exemplos de valores, se você nunca ouviu falar disso, né? Liberdade, segurança, saúde, família, realização, poder, crescimento. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas só para ir, né, você ir pensando. Conhecer e entender os nossos valores faz a gente tomar decisões mais assertivas, ter uma postura mais segura e confiante diante da vida. E isso acaba fazendo o quê? Nos blindando do medo do julgamento, porque eu sei o que é importante para mim. Eu sei que aquilo que é importante para mim é diferente do que é importante para o outro. Então eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, nessas atitudes, esses comportamentos que são importantes pra gente enfrentar o medo do julgamento, fazer que esse medo seja mais racional, seja mais construtivo na sua vida. Comenta aí o que você achou do vídeo e até a próxima!